Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas e muito bem-vindes a mais um programa Mulheres Quebrando Tabus, agora na plataforma, no nosso canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, deixa um like no vídeo, assiste os outros programas que tem muito conteúdo bastante interessante. No dia de hoje, a gente vai trazer uma temática que está bastante em alta, para a gente refletir um pouquinho sobre os impactos na sociedade, principalmente na vida das mulheres, que é em relação à escala de trabalho, né? Essa proposta da redução de escala de trabalho. E queria fazer uma audiodescrição minha, já fiz em outros vídeos, mas caso a gente tenha alguma pessoa nova vendo, eu sou uma mulher branca, tenho olhos azuis, cabelos estão presos, cabelos loiros, estou com uma regata na cor azul, e ao meu fundo eu tenho alguns quadros que são de teor militante, né, em prol de direitos humanos. Então, eu vou trazer as convidadas aqui para a nossa transmissão. Eu queria, primeiramente, agradecer muito a presença de vocês, a disponibilidade, e gostaria, então, que vocês se apresentassem e fizessem uma audiodescrição de vocês também. A gente começa, então, pela Cris, que está na ordem da tela aqui. Bom dia a todas e todos. Eu sou a Cris Mendes, sou presidente dos sindicatos comerciários de Novo Hamburgo e região, Estância Velha, Poti, Dois Irmãos e Campo Bom. Eu estou acabo de me eleger para o 3º mandato. Eu sou branca, com olhos castanhos escuros, estou usando óculos, cabelo no ombro, estou usando hoje uma blusinha verde de esperança, né? E ao meu fundo aqui eu tenho um quadro, né, de aula de escola. Valdete. Oi, gente, meu nome é Valdete, sou do Severo. Eu tenho cabelo curto, crespo, marrom. Estou usando óculos, um vestido marrom. E não tem. O meu fundo está desfocado, por questões de ordem logística. Tá certo. Tu quer falar também tua formação, tuas experiências? Então, eu sou professora na URGS de Direito do Trabalho e com uma cadeira eletiva que para mim é bastante cara, que é Contribuições do Feminismo Negro e do Antirracismo para as Relações de Trabalho. Sou juíza do trabalho aqui em Porto Alegre, na 4ª Vara. É isso. Show. Luciane, por favor. Bom dia, gente. Bom dia, gurias. Meu nome é Luciane Tosa, eu sou uma mulher branca, de olhos claros, cabelo ruivo, estou vestindo uma camisa azul, estou ao meu fundo, meu espaço de trabalho, minha biblioteca, né? Então, a minha estante vermelha com todos os meus livros. Eu sou advogada trabalhista, atualmente pesquisadora da área de gênero e direito antidiscriminatório e direito do trabalho, atuei em direito coletivo e direito sindical, enfim, acho que é isso. Muito bacana, gurias, acho que a gente vai ter um momento de conversa muito rico, porque a gente tem diversas atuações e áreas que podem contribuir com olhares diferentes para essa pauta. Então, eu gostaria de iniciar essa nossa conversa para que as pessoas que estão nos assistindo compreendam, né, em relação ao que nós temos hoje sobre a escala de trabalho e o que está sendo proposto, né, o que está sendo votado, enfim, em que pé a gente anda nesse momento e se tem alguma coisa que nós, enquanto cidadãos, conseguimos fazer para essa mudança. Não sei se alguém quer iniciar ou a gente segue na ordem. Bem tranquilo, gurias. Cris, quer começar, então? Bom, pode começar e aí as colegas me corrijam depois, porque a gente às vezes pode se passar, né? Então, na realidade, está tramitando no Congresso Nacional uma PEC, um projeto de emenda à Constituição, de autoria da deputada Érica, que propõe, na realidade, a redução da jornada que hoje nós temos
constitucionalmente 44 horas semanais, e essa PEC está propondo reduzir essa escala para 36 horas semanais, com 3 dias, no caso, de repouso, né? O que é um grande avanço, eu diria que é um anseio da sociedade trabalhadora, né, que talvez nem esteja preparada, ainda não esteja acreditando muito, né? Mas nós temos no Congresso hoje já outros projetos que tramitam pedindo a redução da jornada de trabalho. Isso não é uma coisa pontual de agora, porém, esse movimento veio através do VAT, Vida, Lei do Trabalho, um movimento encabeçado por um comerciário, se eu não me engano, da área de farmácias, lá do Rio de Janeiro, o Rick Azevedo, que começou o movimento e a ideia dele era um projeto de iniciativa popular, onde ele conseguiu muitas assinaturas, mas eu não sei exatamente a quantidade de assinaturas que precisaria ter para entrar com o projeto de emenda de iniciativa popular, né? Só que agora a deputada Érica encampou essa luta, né? E apresentou o projeto, na realidade, por um partido político, por uma deputada, né? Mas é um movimento que veio da sociedade. É isso que eu gostaria de colocar também, né? Que eu já vi vários vídeos do Rick no TikTok, no Instagram, enfim, nas redes sociais, e ele sempre fala muito, ele tenta desvincular muito da questão político-partidária, de sindicatos, de centrais, ele sempre tenta colocar que é um projeto, que é uma iniciativa popular, na realidade, tá? Só que nós, enquanto sindicato, enquanto movimento de trabalhadores, de trabalhadoras, a gente está muito, muito feliz com esse projeto, estamos acreditando muito, precisamos nos engajar enquanto sociedade, não só as pessoas, não só os trabalhadores que fazem essa escala terrível, que é 6x1, né? Mas a sociedade como um todo, e eu sempre coloco, quando eu falo sobre isso, que as pessoas ficam com receio, mas não vai ter mais shopping, vão fechar os domingos, que é uma causa que nos custa muito, que nos dói muito ainda, né? Enquanto sindicato, que a gente já perdeu a questão do domingo lá em 2001, mas isso já são outra história, né? Mas dói ainda ver os comerciários trabalhando nos domingos e feriados. Mas por que os sindicatos negociam, né? Isso também a gente pode explicar num outro momento. A gente negocia que a pessoa não trabalhar de graça, né? Então, quer dizer, a coisa é muito difícil, né? Muito complexa, mas o projeto em si, apresentado, né? A redução da escala de trabalho de todos os trabalhadores, gente, isso é um passo muito grande, muito importante. Eu estou sentindo que esse é o momento, está favorável, nós temos um governo que é favorável a isso, e agora cabe a nós, enquanto sociedade, enquanto trabalhadores, nós cobrarmos, né, os deputados, enfim, fazermos a pressão que a gente normalmente faz, que a sociedade normalmente faz, e que aí atinge, né, e consegue as suas conquistas. Então, o momento é agora para os trabalhadores, para os jovens que estão entrando no mercado de trabalho, que essa é uma fatia muito grande da sociedade, na qual eu deposito também muita esperança. E nós, mulheres, sem dúvida nenhuma, né, as mais penalizadas com relação à escala 6x1. A gente recebe diariamente aqui no sindicato queixas. Tive semana passada uma situação de uma comerciária que me ligou chorando, eu conheço ela, do setor de farmácias, né? E durante os últimos 3 feriados ela teve que trabalhar, ela estava escalada para trabalhar, e quando chegou o mês de novembro, início de novembro, ela foi escalada para todos os 3 feriados. Não que ela esteja feita qualquer irregularidade, ela estava seguindo a escala correta, ela tinha uma folga semanal. A questão os últimos 3 feriados, os 3 feriados do mês de novembro, ela não pôde usufruir como feriado. Ela não pôde ficar ao lado dos seus filhos, do seu marido.
e não tínhamos nem como nós cobrar alguma coisa da empresa nesse sentido, porque a empresa estava cumprindo com a legislação em vigor. Então, a gente urge que a gente tenha uma legislação mais favorável. Certo. Obrigada, Cris. Valdete, tu quer fazer uma fala? Posso falar. Bom, até vou pegar o gancho da Cris, né? Primeiro, para dizer assim, o que está acontecendo, que é resultado de um processo de deterioração da limitação do tempo de trabalho, é em larga medida a responsabilidade do Poder Judiciário Trabalhista e do movimento sindical, que permitiu que se chegasse ao ponto de ter uma trabalhadora que não tem esses feriados para estar com a família e uma empresa que está cumprindo a lei. E isso não é fruto da reforma trabalhista. Isso vem antes nas negociações coletivas para depois entrar na legislação trabalhista. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria chamar a atenção é que não existe escala 6x1 no Brasil. Regulada não existe. Isso é uma invenção. Uma invenção que já decorre de uma distorção do que é a ordem jurídica no Brasil, que diz que tem que trabalhar no máximo 44 horas por semana, e em regra de segunda a sexta, ou então 4 horas no sábado pela manhã. E aí se convencionou chamar de escala 6x1 esse trabalho de segunda a sábado, que muitas vezes, como a Cris bem mencionou, acaba sendo sábado o dia inteiro, ou acaba sendo domingos e feriados, porque tem a tal da compensação. E aí eu entro no terceiro ponto, que a proposta da Érica, que, como a Cris bem falou, não é a primeira, não é a única, tem proposta do Paim desde logo depois da Constituição para reduzir para 40 horas, por exemplo, é tão importante para colocar em pauta o assunto da duração do trabalho quanto insuficiente para resolver o problema da duração do trabalho. Por quê? Porque se a gente cumprisse a Constituição, a gente já não teria o problema do que estão chamando de escala 6x1. A gente não cumpre. E por que não cumpre, inclusive, com a empresa podendo dizer que está observando a lei? Porque nós temos na legislação trabalhista, na CLT, especialmente desde a reforma, possibilidades completamente absurdas e inconstitucionais, como, por exemplo, de fazer acordo individual para trabalhar 12 horas sem intervalo. Então, acho que uma coisa importante de colocar na discussão, aproveitando, né, que o tema está sendo pautado, e essa é, eu acho, a importância do projeto de lei da Érica, colocar o tema em pauta. Mas acho que é muito importante colocar em discussão o fato de que alterar o texto da Constituição sem proibir compensação de horário, o que chamam por aí de banco de horas, e esse termo, que é extremamente econômico, perverso, violento, entrou na CLT com a reforma trabalhista, não adianta absolutamente nada. Não adianta nada. Porque a gente já não cumpre a Constituição com a redação que ela tem agora. E, para além disso, o projeto tem um problema de redação, porque pelo texto do projeto da deputada Érica, é trabalho no máximo 8 horas por dia, no máximo 4 dias por semana, com uma carga semanal de 36. Só que 8 vezes 4 não dá 36, né? Então já tem um problema aí. Que, na verdade, é um pouco fruto do atual estado de coisas, né? Primeiro, o fato de que limitação do tempo do trabalho sempre foi uma pauta trabalhista, é a pauta das primeiras greves, não só no Brasil, em praticamente todos os países capitalistas. Então, é realmente um nervo, né, nessa troca entre capital e trabalho, a quantidade de tempo de vida que se coloca à disposição do empregador. Segundo, o fato de que a gente não tem, na realidade, compromisso efetivo como sociedade com o direito do trabalho. Tanto assim que pauta trabalhista não tinha sido, não movia a sociedade, não tinha sido colocada, né, de uma forma como está sendo colocada aqui, pelo menos desde 2013. Então, assim, veja, a gente está em 2024 e faz uma década que não se discute questão trabalhista com seriedade. Eu queria ter a esperança que a Cris tem, mas não tenho, porque, na verdade, não penso que o governo atual esteja efetivamente alinhado com a classe trabalhadora no sentido de promover alguma alteração legislativa que possa fazer diferença. Até porque deveria ter revogado a reforma trabalhista e não revogou. Aliás, nem tocou no assunto. O que fez foi criar um Ministério do Pequeno Empreendedor. Então, eu queria estar assim, numa posição de mais otimismo do que eu efetivamente estou. Mas nada disso significa, Janaína, que não tenha importância, né, esse movimento. Porque ele pode, como já aconteceu outras vezes, inclusive em 2013, mas com todas as consequências que a gente viu depois, ele pode levar a outras discussões. Aí que está, para mim, a importância disso. É realmente considerar a gravidade que é viver uma vida em que a gente precisa, a maioria das pessoas precisa, estar praticamente o tempo todo, de algum modo, vinculada ao trabalho. Só que isso passa por discutir outras questões, né? A possibilidade de ter
pessoas que estão trabalhando e não têm vínculo de emprego e, portanto, não têm jornada regulada, pessoas que estão trabalhando, mas que, porque trabalham em casa, contam com uma cumplicidade do sistema de justiça trabalhista para com o capital, para que não tenham o seu horário de trabalho limitado, as possibilidades de dizer assim, não, é cargo de gestão, é trabalho externo, todos os poros que foram criados, tanto na legislação quanto na jurisprudência, nas decisões judiciais, para que não haja efetiva limitação da jornada do trabalho. Até no campo processual, a gente tem uma súmula que permite ou que leva os tribunais a terem entendimento de que as empresas que não têm registro escrito do horário podem levar testemunha para isso. Então, se isso tudo não for alterado, se a gente não conseguir tocar nisso tudo, muito dificilmente vai haver alguma diferença na realidade prática dessas pessoas que hoje estão trabalhando 6, 7 dias consecutivos. Certo. Obrigada pelas contribuições, Luciane. Bueno, eu vou nessa linha também, né? Eu acho que o Brasil, nós não temos uma tradição, digamos assim, de respeitar a limitação de jornada, né? Desde lá do comecinho na promulgação da Constituição, uma das primeiras iniciativas do movimento sindical, junto com o Tribunal Superior do Trabalho, foi validar uma súmula 85, que permitia a compensação das 44 horas, ou seja, para setores como a indústria, por exemplo, poder trabalhar de segunda a sexta, se permitiu que as pessoas trabalhassem mais do que a jornada diária de 8 horas permitida, a súmula 85 diz isso. Então, eu acho que a Erika Hilton está mirando nas 40 horas semanais. Acho muito difícil a gente discutir 36 no Brasil. Acho que está todo mundo mirando, não só ela, nós estamos mirando nas 40 horas semanais, né? Movimento sindical e tal. Acho, tem que fazer esse registro aqui, bastante lamentável que o ministro do Trabalho tenha ido para a imprensa dizer, olha, vamos mandar isso para negociação coletiva. Né? E eu acho que essa é uma das razões pela qual isso é um movimento da sociedade e não do movimento sindical, né? Ou seja, a gente começou a discutir fortemente na sociedade corresponsabilidade parental nas relações de trabalho, a questão dos homens terem também trabalho de cuidado, a gente discute bastante isso, né, Valdete, nos grupos que a gente participa, assim, como é que isso se dá? Agora, tu só viabiliza esse tipo de questão se tu discutir a jornada de trabalho das pessoas. E não adianta nada eu botar o homem na corresponsabilidade do cuidado se ele tem essas jornadas que ele também não consegue suprir, né? Da mesma forma que a mulher e tal. Então, eu acho que a sociedade resolveu discutir a questão da jornada porque existem alguns fatores importantes. A questão é o aumento do adoecimento das pessoas trabalhadoras, o aumento do consumo exagerado por mulheres trabalhadoras de remédios relacionados à depressão, ansiedade, síndrome do pânico e etc., né? A história do Rivotril ter virado uma aspirina, sobretudo entre as mulheres, a indústria farmacêutica cria o Rivotril exatamente mirando nas mulheres, né? O custo que o Sistema Único de Saúde hoje tem com esse tanto de pessoas trabalhadoras adoecidas por conta das jornadas extenuantes e da falta total de perspectiva das pessoas que trabalham, de ver no trabalho, bom, eu vou trabalhar, mas vou sair de férias com minha família, meus filhos. Não, tu vai trabalhar, não vai conseguir sair de férias. Eu acho que a jornada se transformou no grande, vamos dizer assim, na bandeira significativa para a sociedade, dizer assim, olha, nós estamos adoecendo num sistema neoliberal que, além de nos usar no horário de trabalho, também está usando e se apropriando da nossa subjetividade como pessoas. Eu não posso mais ser mãe, eu não posso mais ser namorada, eu não posso mais ser mulher, eu não posso mais cuidar de mim, porque eu não tenho tempo para isso. Porque o meu trabalho me toma todo o tempo. Então, eu acho que a discussão vir da sociedade é bastante importante. E eu acho que eu comemoro mais ter vindo da sociedade do que do movimento sindical, e eu sou uma advogada que vem da história. Eu trabalhei 26 anos como assessora sindical. E por que eu digo isso? Porque não é só a jornada, entende? Nós temos que ler a questão da jornada junto com o Plano Nacional de Cuidado, por exemplo. Qual é a responsabilidade que o Estado tem? Aí é como diz a Valdete, assim, se o Estado brasileiro
não se responsabilizar, ou não se inteirar e não dizer, não, nós temos responsabilidade sobre isso, sobre adoecimento, sobre controle de jornada, sobre que tipo de norma a gente vai depois lá sancionar, isso vai se perder. Então, eu acho importantíssimo que a sociedade tenha colocado isso na discussão, acho importante que a gente discuta isso à luz de todos esses problemas sistemáticos, estruturais, mas que estão se agravando, né, que é o adoecimento. Eu estou aqui falando para uma categoria onde o suicídio é um mal muito severo, assim, que acomete muitas pessoas trabalhadoras, considerando todas as mudanças que o mercado produziu nos últimos 10 anos, pelo menos mais fortemente. Então, eu vejo dessa forma, eu vejo que a gente está mirando nas 40 horas, vejo que vai ter uma negociação gigantesca para que isso para que se viabilize, e a minha maior preocupação é em que termos essa negociação no Congresso Nacional vai se dar, gurias. Na verdade, é isso. Assim, a minha maior preocupação é o que nós vamos rifar. Estou sendo super sincera e abrindo o coração. O que nós vamos rifar no Congresso para aprovar, ou para talvez aprovar as 40 horas? Seria muito importante que a gente não permitisse compensação, mas eu particularmente não acredito, porque a compensação já faz parte da estrutura normativa e também da dinâmica da negociação coletiva, né? A Cris e a Janaína que vem do movimento sindical sabem isso. O movimento sindical não faz negociação se não tiver esse elemento da compensação como uma perspectiva lá na frente. Então, a minha primeira contribuição é essa, assim, depois quero falar um pouco mais sobre essa questão das mulheres, porque o TST tem uma decisão interessante de outubro, que eu acho que também impacta nessa nossa discussão, que é a discussão da escala 1 por 1 ou 2 por 1, né? Certo, obrigada, gurias, pelas contribuições iniciais. Algumas questões, assim, que eu tenho conversado com pessoas trabalhadoras sobre os impactos na vida do trabalhador, né? E aí, pensando um trabalhador independente do gênero, né? Antes de nós entrarmos na questão das mulheres. E aí, algumas pessoas falam assim, mas vai diminuir a jornada de trabalho, mas vai reduzir o trabalho. E aí, a pessoa talvez vai ter que fazer um trabalho extra. Eu vi uma notícia, não lembro qual site, mas um veículo midiático grande sobre a preocupação da indústria farmacêutica de não ter trabalhador, né? Então, essas lógicas mercadológicas neoliberais, né, que foram já pautadas aqui, em que medida a gente consegue, mesmo que mirando em uma escala e acertando em outra, né, que talvez vai ser essa possível negociação, a gente vai ter de impactos concretos para esse trabalhador. Cris, acho que podemos fazer essa ordem. Só resgatando um pouco do que a doutora Valdete, a doutora Luciane falaram. Claro que eu tô otimista, porque faz muito tempo que a gente não vê uma iniciativa popular, uma coisa que traz a discussão. No movimento sindical de comerciários, acho que nos últimos 10 anos, as nossas campanhas salariais, todos os anos batem na redução da jornada, no fim do trabalho aos domingos e feriados, e no fim do banco de horas, doutora Valdete, né? Só que essa é a pauta que a gente traz, mas que a gente não consegue nem ter esperança, porque quando chega no momento de fazer uma negociação coletiva, aí trancam o reajuste salarial, aí tu leva a proposta das empresas para os trabalhadores e eles aprovam para receber R$50 a mais no salário no final do mês. Então, assim, é uma situação muito complicada, né? Então, tendo a possibilidade, a discussão ou a redução efetiva de 40 horas que seja, né? E eu sei, é o nosso calo, né? Essa questão do banco de horas, e é muito difícil nós conseguimos mexer nisso, mas pelo menos eu acho que a gente vai ter condições de negociar um pouquinho melhor. O que eu queria falar, Jana, sobre essa questão que tu traz, às vezes o próprio trabalhador não se vê como classe trabalhadora, né?
E aí já tem toda uma pressão das empresas, e aí vem essas questões assim, mas como assim? A empresa vai precisar contratar mais, a empresa não tem recurso, e vai haver uma demissão em massa. Gente, pelo amor de Deus, né? A gente olha o mercado, o setor das farmácias, que os sindicatos comerciais aqui, a gente negocia para vários setores, é um sindicato de empregados para 17 sindicatos patronais. Isso às vezes o pessoal não tem noção, né? Cada setor tem um sindicato patronal diferente. Atacados tem 6 tipos de atacados diferentes, com 6 sindicatos patronais diferentes. Então, o setor das farmácias, se tu piscar e sair de férias, a gente diz, né, quando tu voltar tem uma farmácia na tua casa, né? A coisa mais simples que tem e mais fácil, né, estão brotando, principalmente as grandes redes. Os atacarejos, gente, pelo amor de Deus, acabando com o comércio local, com os pequenos empresários, pequenos mercadinhos ali, aqui na região de Novo Hamburgo, tá assim, ó, brotando atacarejo. Então, é óbvio que existe um estudo de mercado para essas empresas virem e se colocarem, né? Então, não tem esse risco da perda do emprego, enfim. A gente já observa que tem alguns mercados colocando atendimento automático. Eu acho que vai se acomodando, o mercado de trabalho vai se acomodando. E a gente já viu restrições e objeções a outras mudanças, né? Até quando mudou de 48 para 44, e desde lá no início das nossas lutas sindicais sempre vinha aquela coisa, mas agora vai ser um desemprego geral, vão falir, vão quebrar, se os trabalhadores não vão ter. Não, não é mais isso é colocado pela classe patronal. E me preocupa também, sim, a moeda de troca lá no Congresso para aprovar, né? Me preocupa porque agora também até esse último projeto da questão dos impostos ali já está, as moedas de troca já estão, né, borbulhando lá, e nos preocupa também a posição do nosso ministro do Trabalho, mas eu quis dizer, quando eu coloquei, doutora Valdete, principalmente do apoio do governo, no sentido de que se fosse em outros anos, né, ou no governo anterior, isso acho que nem teria entrado, né? Então, a gente não sabe como vai ficar, se nós vamos conseguir conquistar alguma coisa, mas pelo menos se a gente mirar nas 36 e levar as 40, a gente já está muito feliz. O importante é que a gente tenha realmente algum embasamento legal e mais armas para nós podermos negociar, né? Então, eu sigo com o mesmo pensamento, porque, primeiro, que eu acho que não seria nada diferente em outros governos, porque isso não vem. Na verdade, a Érica responde a um apelo popular, como tu mesmo disseste, né, Cris? É uma mobilização das redes a partir de uma expressão que colou, digamos assim, que vai ter esse projeto, que é um projeto ruim, né? Se a gente pensar em termos de como que ele foi escrito, e não é novo. E o Congresso é o mesmo, né? O governo federal é outro, o Congresso é o mesmo. Me preocupa muito que a gente pense já, como diz a Lu, mirando as 40 horas, porque é sempre a mesma lógica do mal menor, e eu acho que isso é um problema para o movimento sindical, para o movimento, para quem pensa criticamente o sistema de justiça, porque a gente sempre está colocando a régua mais para o lado deles e as forças do capital, digamos assim, fazem exatamente o contrário, tensionam, que é o que a gente devia estar fazendo. Mas tenho a mesma esperança que a Cris e que a Lu, por ser justamente um movimento que vem da rua, não vem do Congresso, na realidade, né? Vem mesmo de uma sensação de esgotamento. E aí, Janaína, eu tenho dificuldade, confesso para vocês, já falei sobre esse tema em alguns espaços, eu tenho dificuldade de responder sem, sei lá, sem me inflamar, digamos assim, a pergunta sobre se vai haver prejuízo para as empresas, se vai ter menos emprego. Primeiro porque é um cansaço, né? Esse é o argumento da lei de férias de 25, esse é o argumento para acabar a escravidão, quer dizer, e toda a história mostra que isso não acontece. Então é um cansaço ter que responder a isso. Segundo, porque se a gente admitisse o argumento, pensasse, bem, beleza, é isso, vai realmente causar prejuízo para os pequenos, para os médios empregadores. Bom, e aí, gente, a gente está falando de tempo de vida, sabe? Será realmente que é isso que a gente precisa pautar? A gente está falando de uma sociedade que, como a Lu falou muito bem,
está se medicando para dar conta, especialmente as mulheres, de um ritmo de extração de trabalho dessas vidas que não permite engajamento político, que não permite vida saudável, que não permite convívio com os filhos, que não permite que a gente olhe para fora para pensar sobre o que está acontecendo com o ambiente. E a nossa preocupação é que se as empresas vão ter ou não prejuízo, se elas vão precisar diminuir a margem de lucro num país colonial e escravista como o nosso, em que as margens de lucro, como nós bem sabemos, são estratosféricas. Se tiverem que diminuir, que diminuam. Esse é o ponto. A gente precisa brigar pela discussão da redução do tempo de trabalho, seja em que campo for, da forma que for, da forma, eu penso, mais radical possível, justamente para problematizar o fato de que não vale a pena viver do jeito que a gente está vivendo. E veja, se entre nós sabemos que as pessoas com as quais nós convivemos estão exaustas, e a identificação com essa pauta não se dá por acaso, né? Não é por acaso que nenhuma pauta trabalhista chama a atenção das pessoas, e hoje, andando em ônibus, andando nas ruas, a gente ouve as pessoas falando da pauta, do fim da escala 6x1, como ficou conhecida. Então, por quê? Porque as pessoas estão sentindo que não dá mais para suportar. Se as pessoas estão sentindo isso, a nossa discussão precisa deslocar para um outro lugar, que é esse lugar do que a gente está fazendo com a vida das pessoas, com a saúde das pessoas, com o convívio familiar, como é possível pensar num futuro se a gente chegou num ponto do sistema em que não existe, não sobra mais tempo para mais nada. E aí eu volto a insistir, porque a gente está aqui num ambiente que é voltado para pessoas que são sindicalizadas, que o movimento coletivo, para mim, é a única via realmente para conseguir avançar, a palavra é ruim, mas enfim, né, construir uma sociabilidade melhor, que é preciso pensar seriamente sobre as consequências da nossa própria atuação nesse processo. Eu insisto, compensação de jornada, banco de horas, 12/36, vieram nas convenções coletivas antes de estar na lei. Bom, era o caminho, não é um caminho aceitável, não é um caminho razoável. E o resultado está aí. As pessoas não estão esgotadas por um acaso, elas estão esgotadas porque se construiu um senso comum que banaliza completamente o máximo de 8 horas por dia. Tanto se banaliza o máximo de 8 horas que, vejam, discute jornada 6x1 e carga semanal de 40 horas. Ninguém mais fala que o máximo de trabalho por dia é 8 horas. E o máximo de trabalho de 8 horas por dia é completamente irracional. É perverso, é violento, não faz sentido. Se a gente considerar uma cidade grande que tenha um tempo de deslocamento de 1 hora ou mais, significa que essa pessoa, e especialmente se ela for mulher, porque ela vai ter que dar conta das tarefas e do cuidado dentro de casa, ela não vai ter tempo para mais nada. 8 horas. Só que é difícil encontrar hoje quem faça 8 horas, porque o resultado dessa banalização é que as pessoas estão trabalhando 10, 12, sem receber as horas extras, porque está tudo lá no tal do banco de horas. Então, assim, acho que se o movimento sindical não quer perder o bonde, né, dessa discussão que é tão importante, tem que começar assim, por uma discussão muito séria e profunda sobre essa forma de dialogar, né? Porque não é negociação, na verdade, é o diálogo possível, e eu concordo com isso, é um diálogo muito difícil, inclusive. Mas esse diálogo precisa ser feito sobre outras bases, porque o que nos mostra, né, se a gente pegar só o período desde a constitucionalização, da reabertura democrática, a Constituição de 88 para cá, o que a gente vê acontecer? Uma ordem constitucional que garante direitos trabalhistas como direitos fundamentais e uma prática que destrói tudo, tudo, a começar pela garantia contra a despedida, que não houve nenhum tensionamento no mundo sindical, ou muito pouco tensionamento, não dá para dizer nenhum, para exigir a motivação da despedida, que é condição para todos os outros direitos. Então, acho que é importante que a gente pense sobre isso, porque senão, primeiro, a gente vai continuar apostando nas ruas, e eu acho que isso é positivo, mas vai, talvez, não vai conseguir extrair toda a potencialidade que o movimento sindical tem, né, nesse processo político. Porque continua sendo, digamos, a voz autorizada dentro do discurso do Estado para tensionar efetivamente o Estado. E isso é uma coisa que a Cris tem razão, a gente tem um governo que, embora esteja atuando de uma forma completamente desconectada com os interesses da classe trabalhadora, né, alinhada com os interesses do capital, e eu digo isso assim, posso mostrar 50 exemplos disso, um governo que tem uma identificação histórica com a luta coletiva do movimento sindical. Então, talvez a hora, justamente, para mudar a forma de tensionamento e realmente dizer, olha só, não é mais possível desse jeito, não é mais possível, não importa o que aconteça, não há mais condições
de negociar, como se diz, a partir de parâmetros que geram esse nível de sofrimento, de adoecimento, de convulsão social que a gente está vivendo hoje no Brasil. Acho que essa é a potencialidade desse movimento. Bom, o que eu, assim, primeiro eu acho que tem que dizer isso, a gente tem a grande parte da composição do Congresso Nacional é muito ruim não só no sentido de são contra, não, eles são ruins, argumento ruim, gente sem conteúdo, tipo, vai discutir a questão das 6 por 1, diz, mas quando eu era pequeno, umas coisas, e esses discursos, eles impactam muito na sociedade. Entende? E eu acho que a gente tem que estar um pouco atento para isso. Tem que estar atento para esse discurso que vai transformar 6 por 1 no meu problema de quintal, assim, ao invés de transformar isso numa questão coletiva importante de impacto na sociedade. Né? Então, como disseram as gurias, ou seja, o Congresso continua sendo o mesmo. Né? Então, a gente tem que atuar um pouco em cima desse discurso. A segunda questão é que o empresariado, ele está sempre negociando, mesmo quando ele é contra. Porque ele diz assim, mas tu vê, mas eu vou ter que tirar aqui, eu vou ter que desencaixar. Ele já está dizendo, olha, se eu topar, vai ser uma concessão já, minha, de empresário, né? Então, ele já está nessa batida. O que eu acho, assim, redução de jornada em todos os sistemas laborais do mundo sempre foi das funções da redução da jornada, sempre foi a ampliação dos postos de trabalho. Isso aconteceu recentemente em alguns países da Europa. Então, na nossa cabeça, do nosso campo, né, tu pensar que vai reduzir a jornada significa, sim, nós vamos ter mais postos de trabalho. É isso sim, é isso. Não, tem problema nisso? Não tem. Para nós, não tem. Entende? Nós não temos que ficar escondendo isso na nossa conversa, no nosso discurso. Não temos que esconder que, não, a gente quer que as pessoas trabalhem menos, que elas têm que ter uma vida digna, e porque isso vai ampliar a possibilidade de mais pessoas trabalharem tuteladas pelo direito do trabalho, seja ele qual for, porque hoje a CLT tem pelo menos 6 ou 7 tipos contratuais flexibilizantes de tutelas. Então, né, eu acho que a gente tem que trabalhar um pouco essa coisa. O que isso pode impactar, eu acho, na vida das pessoas? Bom, a gente sempre que a gente está propondo alguma mudança, vamos dizer assim, que na estrutura do contrato, a gente tem que ter no horizonte que isso tem que causar algum tipo de benefício. Eu não estou aqui nem dizendo que nós, aqui do nosso campus, temos um tipo de percepção do que seja a vida, né, e do que seja viver a vida, que é muito diferente do que o neoliberalismo acha que a gente tem que pensar sobre a vida, né? Então, a gente está aqui pensando em construir, me parece, essa é um pouco uma utopia permanente nossa, seja advogada, seja magistrada, sejam as dirigentes sindicais, que é assim, a gente até então constrói tem uma construção jurídico-trabalhista economicista, né? É o contrato, é o salário, é a remuneração, a negociação vai lá e reposição de inflação e etc. Mas tem uma outra construção jurídico-trabalhista possível, que é a humanista, que é aquela que considera que as pessoas são pessoas, que as pessoas que trabalham são pessoas. É como dizia o Ferrajoli, né, Valdete? Quando a pessoa entra no chão da fábrica, ela não deixa de ser cidadã. Ela entra lá com a Constituição embaixo do braço. Ela não deixa de ter direito a lazer, a respeito, a dignidade, só porque ela entrou num contrato de trabalho. O contrato de trabalho, em que pese o neoliberalismo querer que a gente acredite nisso, não faz do dono do capital o dono da pessoa. Então, esse é o nosso discurso também. A gente não tem. Eu às vezes me incomodo um pouco da gente tentar ficar, da gente que eu digo de forma mais genérica, né? Tentar dizer, não, mas não vai ter aumento de custo. Não, a gente quer uma vida melhor para as pessoas. Porque não é essa sociedade que a gente quer. A gente não quer uma sociedade onde todo mundo, assim, um monte de gente que está próximo da gente está adoecido, está deprimido, não tem perspectiva. As crianças, eu estudo, só quero fazer um parênteses aqui, eu tenho estudado muito cuidado, e uma das questões bem importantes, assim, que tem impactado nas pesquisas de cuidado na América Latina é o fato de que essas depressões e faltas de perspectivas das novas gerações estão muito relacionadas ao fato de que
vamos dizer assim, pais e mães, né, sejam pais homoafetivos, sejam famílias hétero ou homo, mesmo o trabalho, esse distanciamento, essa falta de tempo das pessoas de estarem nos ambientes familiares fazem com que as crianças cresçam sozinhas. E não é uma solidão só de não ter ninguém em casa, é uma solidão da relação. Vocês entendem como essa extenuação das jornadas de trabalho, essa coisa da pessoa tá trabalhando o tempo todo, quando ela está no trabalho, quando ela vem para casa, ela segue trabalhando, como isso impacta em futuras gerações, 2, 3 gerações para frente, vão estar pagando por essas jornadas extenuantes que a gente tem hoje. Então, eu acho que qual é o grande benefício, Jana, do que as pessoas trabalhadoras vão ter com uma redução de jornada? É isso, é pensar na possibilidade de conseguir reconstruir uma sociedade, uma vida, incluindo as pessoas no lazer, no cuidado, na questão afetiva, na questão amorosa, a gente poder rediscutir papéis sexuais, etários e etc. Porque hoje a gente não consegue discutir isso quando as pessoas estão completamente absorvidas pelo sistema capitalista, nessa sanha de que tudo tem que ser produzir, nem sei por que a gente está produzindo tanto, né? Se a gente não tem consumo para isso também. Mas, enfim, eu acho que o grande benefício da classe trabalhadora, independentemente das suas características ou demandas específicas, é isso, é conseguir pensar num futuro, numa sociedade melhor do que a gente vive hoje, né? Mais inclusiva, onde as pessoas tenham mais possibilidades, pelo menos, de manter relações afetivas mais concretas, assim. Certo, muito importantes as contribuições de vocês. Com certeza quem está nos assistindo vai ficar com uma pulga atrás da orelha, eu diria, assim, para várias questões que daqui a pouco não teve acesso ainda para pensar essa discussão. E aí eu queria ver com vocês a questão dos impactos, principalmente, né, já foram pinceladas algumas coisas na vida das mulheres em relação a essa redução da jornada de trabalho. Porque, historicamente, na sociedade patriarcal que a gente vive, a mulher tem essa terceira jornada que a gente chama, que é a de dona de casa, de cuidadora dos filhos, que pela luta feminista constantemente a gente questiona, a gente busca essa mudança, mas que a gente sabe que as mudanças elas são geracionais, né? Elas demoram muitas vezes a acontecer, é permeada por várias questões da sociedade. E a gente tem, né, como vocês bem falaram, estudos no Brasil, com certeza no mundo, mas falo da realidade brasileira, em relação, por exemplo, à atividade física, que é algo relacionado à saúde e ao lazer, que as mulheres negras, que recebem menos, que têm menos nível de instrução, são as que menos têm acesso, né, a esse tipo de atividade. Então, se vocês puderem trazer as contribuições para a gente fechar exclusivamente aí pensando nas mulheres. Bom, eu vou falar um pouquinho com relação à questão das mulheres e da diferença salarial, né, gente, que é uma coisa absurda, que não tem uma justificativa. Para nós, mulheres, sempre foi tudo muito mais complicado. Ir para o mercado de trabalho, continuar a se manter no mercado de trabalho, conseguir conciliar a carreira com a maternidade, por exemplo. Eu fui uma que me perguntei muitas vezes, mas eu vou criar um filho na escola, na creche, né, porque eu tenho que trabalhar, enfim. Acabei não tendo filhos, em função de perder o timing dessa questão, até para conseguir as condições melhores, né, para chegar para ter um bebê, e aí, quando eu fui ver, já tinha passado o prazo de validade. Mas, enfim, a gente, o ano passado, se eu não me engano, acho que foi o ano passado, né, a gente foi sancionada a lei de igualdade salarial entre homens e mulheres, coisa que nós já tínhamos nas nossas
convenções coletivas lá de muitos e muitos anos, mas efetivamente a coisa a gente sabe que não é assim. O pessoal, eles conseguem, né, colocar às vezes uma divisóriazinha ali para justificar que o homem está ganhando mais que a mulher. No setor do comércio, a gente tem, mas tem um piso salarial, mas se tu for ver os melhores salários dentro das empresas, as gerências, é só entrar no mercado grande, tu vai ver quantas caixas tem ali no mercado e tem um gerente homem. É difícil tu achar uma gerente de supermercado mulher, né? E sendo que a gente é no setor dos mercados, no setor das farmácias, a maioria. Então, já começa por aí essa questão da discriminação dentro do local de trabalho em função da questão salarial para nós mulheres. E aí, claro, que também vem junto a isso atrelado a questão da nossa jornada de trabalho, extenuante, sem tempo para os filhos, se culpando, né? Não temos creche nos finais de semana. Atividade física, Janelina, meu Deus do céu, né? É uma coisa que está muito longe da comerciária, né? Porque mesmo que comece uma jornada um pouco mais tarde, as meninas que começam no shopping mais tarde e tal, de manhã é hora de se organizar, é hora de levar o filho, não tem, é muito difícil. E aí chegar em casa às 10, 11 horas da noite, vai fazer uma atividade física como, né? E a gente sabe o quanto é importante para a saúde. Então, eu acho que todo esse olhar, eu acho que é muito importante essa discussão, isso que nós estamos fazendo aqui, né? Para que a sociedade possa colocar na balança, né? E ver que realmente existe uma classe trabalhadora exausta, né? Que é essa sensação que eu tenho da minha categoria comerciária e outras categorias de serviços, bares e restaurantes, panificação, enfim, vários setores, né, que tem uma jornada absurda e não tem tempo para viver. E aí tu questiona assim, o que é mais importante, né? Tu chega numa fase da tua vida e tu pergunta assim, será que é ter a casa paga, né, quitada, e daqui a pouco tu vai morrer e a casa vai ficar aí, ou se daqui a pouco tu ter condições de ter mais tempo com teu filho, com a tua filha, com teu marido, com a tua esposa, enfim, né? Então, o significado da vida em si, né? Então, é uma coisa é uma discussão muito ampla, muito vasta, mas o mais importante é a gente não deixar que ela se cale, né? A gente ficar resgatando, buscando, trazendo para a pauta esse assunto aí, porque pelo momento é agora, né, gente? Eu vou pegar o gancho da Cris, e a Lu já falou antes também bastante, né? Acho bastante importante esse relato de que as mulheres comerciárias estão exaustas, porque é disso que a gente está falando, né? E eu só vou tentar acrescentar a essa discussão, se o viés for a questão das mulheres. Primeiro, a necessária compreensão que a gente tem que ter de que todo esse cuidado, né, de que a Lu falou antes, que é atribuído na maioria das vezes às mulheres, é uma condição de possibilidade da vida, porque nós somos seres dependentes dos outros. Então a gente está falando de um tipo de trabalho, né, que sustenta todo o resto. E até já se discute se realmente tem que dividir entre produtivo e reprodutivo, porque na verdade não há como vender força de trabalho por capital se eu não tiver alguém que faça a minha comida, ainda que seja um restaurante, se eu não tiver alguém, né, se eu não tiver um tempo para lavar minha roupa, se eu não tiver como manter a minha casa limpa, se eu não tiver cuidado dos meus filhos. Então, tá na estrutura. Então, quando a gente fala dos direitos das mulheres e do fato que a gente pode verificar em qualquer pesquisa, né, de que as mulheres têm mais responsabilidade pelo trabalho em âmbito doméstico, de que elas têm os menores salários, especialmente se elas forem mulheres negras, significa que a gente está falando de uma estrutura social que atinge todo mundo. E aí a questão que eu queria colocar, digamos assim, para acrescentar nesse debate, é a relação entre jornada extensa e violência doméstica. Porque isso é uma coisa que quase não aparece nos discursos. Mas se a gente for olhar pesquisas sobre isso, e especialmente o cotidiano das salas de audiência, essa relação é extremamente direta. Porque um homem cansado, um homem exausto, né? Um homem, especialmente se ele for um homem racializado, que está numa condição de trabalho,
né, em pé o dia inteiro, recebendo ordens, sem direito ao intervalo, porque agora pela CLT é possível fazer esse acordo individual abrindo mão do intervalo, que é uma coisa absolutamente violenta. O único espaço, né, que esse homem vai ter para exercer o que a Rita Segato chama de mandato de masculinidade vai ser o espaço doméstico. Então, veja, a gente está lá no campo do direito de família, do direito penal, discutindo violência doméstica, mas isso tem tudo a ver com o fato de que as pessoas estão trabalhando demais em situação muito precária. E aí, de novo, né, nós não estamos falando de direito das mulheres, nós estamos falando de toda a estrutura social, porque isso não é algo que só compromete a vida das mulheres, atinge os filhos e atinge esses homens também, que se forem pobres vão ser presos e se forem ricos vão continuar praticando violência, muito provavelmente sem a intervenção do Estado. Então, veja, a gente está falando e aí, só para fechar, Janaína, assim, a primeira pesquisa que eu fiz depois da formação em Direito, na primeira especialização que eu fiz, foi justamente sobre a jornada. E eu sigo desde lá pensando que a jornada é o assunto mais nevrálgico do direito do trabalho e da construção, como diz a Lu, de uma sociedade melhor para se viver, né? Por quê? Porque é tempo de vida. Olha a importância dessa discussão que a gente está fazendo quando falam 6x1, né? Porque tempo de vida que é vendido em troca de trabalho, de salário, é tempo de vida que falta para todo o resto. Então, falta para o convívio com as crianças, falta para ter um descanso que permita que a pessoa reflita, em vez de reagir, né, a alguma coisa que a desagrade. Então, falei da violência doméstica, mas poderia falar da violência no trânsito, da intolerância entre as pessoas, de tudo, até do fascismo, né? Então, assim, quando às vezes as pessoas dizem, não sei como pode eleger de novo certas pessoas, ou considerar votar em quem quer que eu morra, porque é o que acontece, é o que já aconteceu no Brasil, né, o que recentemente aconteceu em outros lugares próximos de nós. Então, quando a gente pensa, mas como que isso acontece? Eu não consigo entender. É só pensar na questão da jornada. Porque se as pessoas estão exaustas, se as pessoas estão sem condição de pensar o mundo, de descansar, de ler, de estudar, de conversar, de se engajar politicamente, a opção que essas pessoas vão fazer politicamente também vai ser uma opção ditada por aquilo que elas vão receber de informação. E eu não estou dizendo com isso que elas não têm condições de agir politicamente de forma diferente. Eu estou dizendo que a estrutura social acaba contribuindo decisivamente para que essas pessoas não consigam pensar a propósito. E a jornada tem tudo a ver com isso. Bom, eu estou tentando não envolver muito essa questão do, eu sei que isso é impacto, mas do cuidado na discussão da 6x1, né? Porque eu, ao contrário senso do que todo mundo está dizendo que isso vai melhorar muito a vida das mulheres, eu sinceramente acho que a mudança da jornada formal de trabalho, contratual de trabalho, não vai impactar na divisão sexual do trabalho, que é responsável pelo lugar da mulher dentro do mercado de trabalho, né? Então, assim, por quê, Luciene? Porque hoje a gente tem uma geração significativa. Hoje a gente tem no mundo, 1/3 das pessoas produtivas no mundo estão na atividade informal, naquela que não é reconhecida nem pelos sindicatos, nem pelo seu trabalho, nem pelo direito do trabalho. São as pessoas que estão, né, nesse... Desse 1/3, 62% são mulheres. E a economia do cuidado, por exemplo, que aqui no Brasil a gente só olha como trabalho doméstico, mas que na América Latina já vem sendo estudado como possibilidades de organização feminista das mulheres, de incremento da renda, porque se a gente for reconhecer o cuidado como uma atividade produtiva, como a Valdete descreveu agora, a gente vai ter que remunerar essa atividade, e não só remunerar, ela passa a ser também responsabilidade do Estado, e aí o Estado vai ter que cumprir certas questões, enfim, é uma discussão mais ampla. Eu acho que a 6x1 não impacta nisso, Guriz. Por quê? Hoje eu tenho, por exemplo, um número significativo, a Cris falou da questão dos atacarejos, né? Então, vem e abrir um monte de postos de trabalho e tal, nesses centros de distribuição, né? Aí vai se pegar a faixa salarial, aí, sei lá, um salário mínimo e meio a faixa salarial, né? Aí, o que fazem as mulheres? As mulheres vão lá e elas fazem um cálculo. Bom, eu tenho que cuidar, eu estou sanduíche, né? Eu estou deixando de cuidar da prole para cuidar dos ascendentes. Eu estou deixando de cuidar dos filhos para cuidar pai e mãe que ficam em casa.
quanto custa eu pagar esse cuidado? Sei lá, quanto é que custa uma creche? Quanto é que custa alguém para ficar no meu lugar? O que as mulheres estão fazendo? Elas estão optando por não fazer. É mais, assim, do ponto de vista econômico, o salário que ela vai ganhar lá não paga a despesa que ela vai... E a gente não está pensando nisso, né? A gente não está pensando nesse impacto. Isso não tem necessariamente a ver só com jornada de trabalho, isso tem a ver com como é que o Estado lida com o trabalho da mulher. A Cris falou que a gente tem legislação, é desde 1964, Cris, que a gente tem legislação proibindo diferença salarial, mas o que a gente faz? A gente aprisiona a discussão da isonomia salarial das mulheres no 461 da CLT. E aí a gente faz as mulheres cumprirem os mesmos requisitos que os homens para conseguir isonomia salarial. A gente nunca vai alcançar esse lugar. Porque a gente tem que olhar para o trabalho da mulher como ele é. E, efetivamente, eu brincava esses dias, eu e Valdete conversando, que eu disse assim, eu estou lendo uma autora italiana que fez a seguinte pergunta: quanto custa, quer dizer, qual é o salário que nós vamos pagar para uma mulher amamentar o próprio filho? Porque quando a gente fala de cuidado e de ficar em casa e de cuidar da segurança e garantir que o capitalismo continue circulando e tal, a gente está falando disso, de cuidado em todas as esferas, né? Cuidado da vida, da sobrevivência, etc. Objetivamente, o que poderia impactar a 6x1 na jornada das mulheres? Porque a gente também já tem uma série de garantias legais que não são cumpridas pelo judiciário, né? Eu cheguei a falar lá no começo da 2x1 e da 1x1, a gente tem uma garantia hoje na CLT de que as mulheres teriam que folgar um domingo, né? Trabalha uma semana, folgar um domingo, não de 15 em 15 dias, de 7 por 7 dias. O que aconteceu no judiciário? Tem uma rede de supermercados lá em Santa Catarina que fez um acordo coletivo dizendo, olha, aqui as mulheres vão trabalhar 2x1, ou seja, trabalha, só folga 2 domingos por mês, a cada 15 dias. Isso foi para o tribunal, no primeiro grau, o sindicato perdeu essa ação, ou seja, o judiciário de primeiro grau em Santa Catarina legitimou a folga só de 15 em 15, a quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho também, e aí a SDI resolveu dizer não. As mulheres têm que cumprir escala 1x1, porque a legislação federal se sobrepõe à negociação coletiva. O que é bem raro, né, Valdete? O TST julgar dessa forma. Mas a composição naquele momento permitia. Então, eu acho que no caso das mulheres, a redução sempre é positiva, mas ela não muda, isso que é importante, assim, ela não muda a realidade das mulheres no mercado de trabalho. Né? Valdete falou da questão da violência. Uma das discussões mais difíceis que a gente tenta fazer com os sindicatos é qual é o impacto da violência doméstica e familiar nas mulheres trabalhadoras, nas mulheres que vivem do trabalho, e os sindicatos não querem fazer essa discussão, não querem fazer um mapeamento de quantas mulheres das suas categorias sofrem violência doméstica, não querem fazer o mapeamento de quantas mulheres das suas categorias estão sob proteção de medida protetiva da Maria da Penha, porque, gente, isso impacta diretamente no cumprimento das jornadas, nas promoções, na qualificação dessas mulheres. Então, a gente tem hoje tantas vamos dizer assim, tantas intersecções de violências que a mulher sofre por conta da chamada divisão sexual do trabalho, que essa redução formal do contrato CLT, eu falando bem francamente, não acho que vai impactar muito se a gente não fizer essa leitura junto com outras legislações que já tramitam no Congresso, dentre as quais esse Plano Nacional sobre Cuidados, né? Então, eu acho que do ponto de vista geral, da pauta, da redução, é uma pauta histórica e importante que a gente tem que estar nela, a gente tem que defendê-la, tem que defender a redução, mas se a gente for pensar nas peculiaridades do impacto disso na vida das mulheres trabalhadoras, eu acho que não pode ser só reduzir de 44 para 36 ou de 44 para 40. Eu acho que tem outros impactos aí importantes que a gente vai ter que discutir, e eu acho que os sindicatos têm que começar a fazer essa discussão, né? Porque com esse congresso que acabou de aprovar a criminalização total do aborto, na verdade, né? Porque tipo, hoje não se tem mais nenhum
espectro legal para isso, a gente não vai conseguir discutir cuidado, não vai conseguir discutir jornada da mulher, não vai conseguir discutir essas coisas. Em relação à academia, gurias, eu vou citar aqui uma experiência que eu tive com as gurias, as empregadas domésticas da Fenatrade. O TST, numa época, fez uma oficina para falar, e aí o exercício era o seguinte, tem que colocar aqui no papel, e é um exercício legal para se fazer em reunião de sindicato, né? Pega lá o papel e diz assim, bom, tem que colocar aqui tudo que a gente faz durante um dia. Não pode tirar ir ao banheiro, não pode tirar o tempo que tu leva para te vestir, não pode tirar o tempo que tu leva para se deslocar, nem nada disso, né? Então, foi colocando lá qual era a jornada de cada uma e tal, em relação a isso. Obviamente, dava 12, 14 horas por dia, se tu vai colocar o tempo que tu leva para acordar, para te alimentar, né, essas coisas, mesmo que tu faça isso de pé, muitas vezes, correndo de um lado para o outro. E aí uma das meninas disse assim, tá, e a atividade física, que hoje é classificada como a Organização Mundial da Saúde como algo que contém diabetes, demência e etc. Aí não foi a Luísa, que era presidente da Fenatrade, disse assim, academia é um negócio que não existe no dicionário de uma empregada doméstica que acorda às 4 horas da manhã e vai dormir à meia-noite. Então, é isso, a gente está aqui falando de coisas que estão fora do universo de 70% das mulheres que vivem do trabalho, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a prestar atenção nisso, né? A questão não é só a jornada, é que tipo de vida que a gente garante, que sociedade é essa que a gente tem e que tipo de vida a gente garante para as mulheres que estão nela. Gurias, contribuições riquíssimas que vocês trouxeram nesse momento. Essa 1 hora passou voando, acho que quem vai assistir também vai ter essa sensação. E queria agradecer novamente a disponibilidade de vocês. Não sei se alguém quer concluir com alguma fala. Tudo certo, então? Agradeço muito. Jana, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com a Valdete, que é minha querida amiga, com a Cris. Muito obrigada. Maravilha. A gente que agradece a disponibilidade, o interesse, essa disposição aí de trazer para nós, elucidar todas essas outras questões imbricadas em relação à vida como um todo, e não só a escala de trabalho. E a gente agradece quem nos assistiu, quem quiser pode enviar esse vídeo para quem vocês acham que tenha que assistir, que seja interessante, que está na dúvida, né? Enfim, é sempre importante a gente estar aí aberto, né? Para, enfim, novas informações, e mesmo que daqui a pouco a gente vai ter que ouvir esse vídeo fazendo outras coisas, que é talvez a nossa realidade, né? Para que a gente consiga também repensar a nossa vida e achar aí alguma forma que a gente consiga, nem que seja ter um tempo para lutar por uma vida melhor, certo? Muito obrigada, gente.